eu comecei a ler o livro em 1º de julho. E aí era pra eu ter terminado no último dia de julho de 2019. Só que eu não terminei. E aí, só que quando foi dia 1º de agosto, que é um dia muito marcante pra mim, né, gente? Foi a data da morte do meu pai. Na época era 16 anos atrás, né? Já faz 17 esse ano. E eu vou fazer um vídeo falando sobre como Deus pega dias ou palavras ou situações que nos marcaram pro lado ruim. Como ele pega essas situações, essas marcas, palavras e até datas e transforma pra glória e honra dele, tá? Espere que esse ano vai ter esse vídeo, porque Deus, ele restitui tudo. Ficar um pouco disso, porque eu estou falando isso, né? Então, dia 1º de agosto, no ano de 2019, fui orar, né? Tava lendo esse livro e eu fui orar. E aí eu entrei aqui no meu quartinho de oração, entrei com meu filho Miguel na época, porque eu ia orar e eu quero que ele veja eu entrando no meu quarto e separando um momento para Deus, para que quando ele cresça, ele tenha essas memórias, sabe? Então eu falei, filho, mamãe vai orar, você quer ficar aqui na sala ou que você quer entrar? Ele falou, eu quero entrar. E eu permiti, né? E aí ele entrou comigo e eu me ajoelhei e aí eu comecei, eu abri um jejum, já era meia-noite, né? Dia 1º de agosto, e eu abri um jejum ao Senhor, falando para que ele me revelasse as coisas dele, que eu não queria ser enganada, mas que eu queria que ele me mostrasse coisas ocultas, que ele fizesse dele na minha vida. E aí eu comecei a orar e coloquei, eu tava com fone de ouvido, tá, gente? Ouvindo um fundo musical, Yeshua, do Fernandinho, com a Heloísa Rosa, é só o instrumental, eu nunca vou me esquecer isso, gente. Foi muito especial esse dia pra mim. Então, só pra dar um pano de fundo, né? Então, final de 2018, eu tava cética, não acreditava. Comecei a ser despertada para este assunto, eu creio sim que foi o Espírito Santo de Deus que começou a me despertar para o assunto. Então eu comecei a conversar com meu marido, comecei a conversar com pessoas sobre o assunto e comecei a ver pregações e estudar sobre isso. Em julho, comecei a ler o livro do pastor Luciano Subirá, que abriu a minha visão e muito pautado na Bíblia e com muitos testemunhos verdadeiros de servos de Deus, e que eu comecei a entender o porquê servia cada coisa e pra que servia cada coisa. E eu falei, eu quero falar em línguas, não como dom e não como sinal aos incrédulos. Não era isso que eu estava buscando, mas sim como oração, para que eu fosse edificada e para que Deus moldasse e me tratasse. Então, assim, eu falei, eu quero esse tipo. Eu entendi que é necessário, eu entendi que é para todas as pessoas. E eu recebi a Jesus, então eu quero receber esse presente. E aí eu comecei a orar isso com Deus. E eu não tava esperando, tá, gente? Eu vou ser bem sincera. Dia 1º de agosto foi o primeiro dia que eu fui orar referente a isso, né? Que eu queria. E foi incrível, gente. Eu perdi a noção do tempo na oração. Eu sei que eu tava ajoelhada. E eu comecei a falar em línguas, gente. Na hora eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu não queria parar de falar, porque eu pensava que se eu parasse, eu não ia conseguir falar mais, sabe? E eu acho que eu fiquei mais de uma hora, foi muito mais de uma hora, prostrada e falando em línguas. Então ali, gente, eu comecei a falar em línguas, foi uma delícia, e eu chorava, e eu ria assim, sabe, com alegria, por ter recebido o presente do papai. E eu falava, e falava, e falava, e gente... Tu já orou de joelho prostrado mais de 5 minutos? O trem é difícil, né? Dói a perna. A minha perna dói, começa a formigar. É um trem que não dá. Eu tenho que ficar me movimentando. Ou tenho que ser sentada, ou tenho que ser deitada. Ou eu tenho que ficar me movimentando, ou eu tenho que... Não sei, mas prostrada de joelhos, eu não consigo mais do que 3 minutos, acho que já é muito. E eu sei que eu fiquei o tempo todo. Deu mais de uma hora, gente, porque eu comecei meia-noite. E eu saí do quartinho mais de 1h30 da manhã. E eu não senti minhas pernas formigar. Pra você ver como é sobrenatural. Como foi realmente, né, algo sobrenatural que eu vivi com Deus aquele dia, no dia 1º de agosto de 2019, gente, eu nunca vou esquecer. E aí, essa empolgação que eu tô tendo agora, depois que eu levantei, eu chorava e tal, e aí eu fui pra cozinha, acho que lavar a louça, porque eu lavo louça de madrugada às vezes, né? E eu falava, eita, agora acabou, Deus, mas eu tava naquele poder de Deus, eu falei, agora acabou. E aí eu
começava a falar em línguas pra ver se saía mesmo, e saía, e eu, glória a Deus, eu recebi mesmo. Pra quem nunca tinha falado nada em línguas, uou, aquilo pra mim foi incrível. E aí, pra finalizar, agora eu tô finalizando eu mesmo, gente. Obrigada por me escutar até agora. Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe grandemente. E aí, pra finalizar essa empolgação, né, eu fui e não queria, assim, contar pro meu marido e tal, porque eu queria ver se eu tinha mais experiências, e vim no outro dia, meia-noite orar, porque eu falei que, né, eu ia ficar o mês inteiro de agosto em jejum, meia-noite, então eu vinha pro meu quartinho orar. E aí, acontecia, mas eu sabia que ele sabia, porque eu tava com fone de ouvido e eu tava falando em línguas, então provavelmente ele ouviu da sala. Mas aí eu cheguei no momento e falei pra ele, amor, eu fui batizada com línguas, e no começo foi como igual aquela irmã, igual do sonho, mas depois deslanchou e foi de palavras assim que eu nunca ouvi na minha vida, lógico, né, em línguas. E aí, detalhe muito importante, bônus extra, muito especial pra quem ficou até agora, seguinte, falar em línguas é como falar em qualquer outro. Olha quantas coisas, quantas palavras em português eu falei só nesse vídeo, gente. Então são muitas palavras. Tem palavras que são iguais, igual eu falei palavras aqui já acho que umas 5 vezes direto, né? Então tem palavras iguais? Tem palavras iguais. Então você vai falar igual outras pessoas que falam em línguas, porque é um idioma, né? Só que é um idioma dos anjos. Leiam o livro que vocês vão entender, tá? Eu não vou me prolongar mais, porque é muita coisa. Mas leiam o livro pra vocês entenderem, é um livro que eu indico de verdade, tá? E aí, enfim, aí eu oro em línguas, e comecei a orar em línguas e, gente, é incrível. Quando você tá triste, ore em línguas. Quando você tá feliz, ore em línguas. Quando você tá tomando banho, ore em línguas. Quando você tá no trânsito, ore em línguas. Tem um testemunho pra eu contar sobre a oração de línguas, eu vou deixar pra um outro dia. Que no carro eu comecei a orar em línguas e, uau, foi muito bom. E depois eu conto isso, mas aí pra finalizar de verdade, nessa empolgação eu comecei a conversar com uma amiga, com minha melhor amiga, ela já era batizada com línguas, e aí eu falei pra ela que não, né, contei pra ela, falei que não era só no mover na igreja, que ela podia orar pra ser edificada, e que era incrível, e que emprestei o livro pra ela, e em pouco tempo depois, gente, ela começou a viver essa vida de oração e como falou, eu tô orando em línguas em casa, sabe? Era só na igreja. E foi contagiada por isso, pelo Espírito Santo de Deus, e foi muito incrível. E na mesma época, eu tenho uma prima muito querida, que quando eu era cética, ela também era. Então a gente conversava sobre isso, que a gente não acreditava, tal. E aí, quando eu fui batizada com línguas, era óbvio que eu ia contar pra ela o testemunho. E eu falei, prima, me perdoa. Eu pedi perdão pro Espírito Santo, eu pedi perdão pra Deus por tudo que eu acreditava antes, né? No caso, eu desacreditava, e pelas coisas que eu falava, né? Não falava pra todo mundo, falava com meu marido, mas era o que eu pensava. E mesmo assim, eu pedi perdão pro Espírito Santo, porque eu não sabia, eu era leiga referente ao assunto, né? Então eu tive que estudar, buscar, orar, e o Espírito Santo de Deus me revelou, né, a verdade, através de livros, através de pregações, mas ele me revelou e me mostrou, me deu a experiência com isso pra confirmar que é de verdade, é dele. E aí eu fui, e claro, contei pra essa prima, e ela ficou meio assim, porque a gente não acreditava mesmo, e ela é uma das pessoas que, se não fosse por ela, esse canal não existia. E obrigada, prima, por acreditar em mim, de verdade. E aí eu fui e contei isso pra ela. E, gente, no mesmo dia que essa minha melhor amiga, a Karen, me deu o testemunho de que ela começou a falar em línguas na casa dela, no mesmo dia essa minha prima já me mandou um testemunho, um áudio, né, me contando que ela foi batizada com línguas. Então, uau, sabe, assim, veio e eu entreguei. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra entregar pra vocês esse tesouro da palavra de Deus.
Então eu tô contando pra vocês pra que isso se propague, pra que isso também saia de mim e chegue até vocês, sabe? Porque isso é um presente, gente. É um presente que Deus nos deu. A oração em línguas é algo muito poderoso. É algo que abre as janelas dos céus. É algo que vai mudar coisas dentro de você que precisa ser mudado. É algo assim que vai ser sobrenatural na tua vida. Então busque isso. Se você já fala em línguas, busque. Ore, peça ao Espírito Santo para que você consiga entender essa mensagem, estude mais, mas que você comece a usar no seu dia a dia. A hora que você quer, se eu quiser agora eu começo a falar em línguas. Eu não vou fazer isso porque nunca ninguém ouviu eu falar em línguas. Acho que só meu marido quando eu tava aqui no quartinho, mas não porque eu quis, porque eu acho que eu devo ter falado alto, tava com fone. Mas nunca ninguém me ouviu. Por quê? Porque ninguém precisa ouvir. Quem precisa ouvir é o Espírito Santo, entendeu? Então assim, ore. Realmente peça ao Espírito Santo para você entender, para você ver o motivo, para que é isso. Os vídeos que eu vou postar agora e a indicação de livro é para isso. Se aprofunde no assunto, não fique nas minhas palavras, mas vá buscar e principalmente vai buscar junto com o Espírito Santo, porque ele vai te direcionar. Não foi pastor Luciano Subirá, não foi Douglas Jesus Cop que me fez falar em línguas, foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus Todo-Poderoso que me presenteou, mas eles foram chaves, fundamentais. Este livro do pastor Luciano Subirá foi a chave fundamental para que eu recebesse esse presente dos céus, de Deus, sabe? E que mudou e transformou a minha vida. E quando você entender isso, essa profundidade do quão importante é um servo de Deus orar em línguas todos os dias, em todos os momentos, o quanto isso é transformador, gente, o quanto isso é enriquecedor para a tua vida, enquanto isso vai te deixar mais íntimo de Deus. Uau, sabe assim, muda a sua vida, destrava as coisas, é incrível. E é por isso que o inimigo não quer que a gente use essa linguagem, é por isso que às vezes ele põe na cabeça de pessoas que isso não existe, que isso não é de Deus, é por isso que às vezes a gente não tem sabedoria e quer falar no meio dos incrédulos e acaba sendo ridicularizado, porque ele não quer que as pessoas tenham esse presente, essa chave de oração, essa oração sobrenatural que destrava muitas coisas e que o Espírito Santo de Deus molda coisas dentro de nós, sabe? Nos cura. Gente, traz... Uau, é incrível. Se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. Amanhã já é hoje, já é 2h15 da manhã, meu Deus do céu. Aí, gente, essa minha prima e essa minha melhor amiga, elas foram impactadas, então eu desejo, oro e declaro para que esse vídeo tenha esse mesmo impacto na vida de vocês. É uma irmã muito querida no Instagram, quando eu coloquei que eu iria falar sobre isso, ela falou: Má, lembra quando a gente conversou sobre isso? Porque, gente, eu não contei pra ninguém além do meu marido, da minha melhor amiga e da minha prima. E aí, lembro que um dia a gente tava numa salinha de oração e a Fê estava lá, essa irmã querida, e eu senti muito forte de contar pra ela. E eu falei: não vou contar, sabe? Tipo, é uma coisa muito pessoal, não vou contar. Mas eu senti tão forte, e aquilo ficou comigo durante alguns dias, que eu falei: Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala em línguas? Ela falou: falo. Eu falei: posso te falar que isso é uma linguagem de oração que a gente pode falar em línguas a qualquer momento, a hora que a gente quiser? E eu comecei a contar todas as coisas do livro pra ela, mandei fotos, e assim, foi enriquecedora aquela conversa. Ela até falou lá no Insta, né? A Leidinha também falou que tava super ansiosa por esse vídeo, então Leide, Assiste até aqui, pelo amor, por favor. E assim, gente, realmente leiam este livro. Eu acho que eu comprei ele por R$12 na Livrarias da Família Cristã. Eu vou deixar o link aqui também, eu não sei quanto está hoje, mas ele é um livro sensacional, que vai destravar coisas na sua vida, junto com o Espírito Santo. Só por ler, não vai adiantar nada mesmo, mas você, com o livro, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te direcione, uau, coisas vão ser transformadas na sua vida. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Provavelmente ficou algumas dúvidas. Se você teve dúvidas, por favor, me chama no meu Instagram, no direct. Se você não tiver meu WhatsApp, aí eu passo meu WhatsApp, a gente conversa, eu explico mais coisas pra você.
por favor, entre em contato se ficou dúvidas, né? Se você, lógico, tô indicando o livro, porque o pastor Luciano Subirá, ele é exemplo de servo de Deus, mas essa foi minha experiência e é muito real, e eu vou levar isso pra minha vida toda, né? E eu tô passando pra vocês, pra que vocês sejam impactados, pra que vocês sintam um pouco do que eu senti. Eu não sei se eu consegui passar com toda a intensidade, mas meu coração tá fervendo. A alegria de falar disso é muito grande, gente, porque é um presente que Deus nos dá, sabe? De verdade. Então busque, se você já ora, como eu disse, já fala em línguas nos cultos, ora e peça para que o Espírito Santo de Deus te revele o porquê, para que você possa usar isso como linguagem de oração, isso seja destravado na tua vida, para que você comece a orar a hora que você quiser em línguas, não só quando você sentir uma vontade muito grande no mover, num culto. Agora, se você não fala em línguas, ore, entenda, estude, leia os textos bíblicos que você vai entender. Então, volte no vídeo na parte que eu explico cada um dos três, né, que eu resumo cada um dos três para você entender para que serve. E eu vou colocar os textos bíblicos aqui embaixo na descrição. Então você vai lá, pega a sua Bíblia e confere e lê, gente, porque a Bíblia é o manual do ser humano. É o Deus Todo-Poderoso falando conosco. A gente lê, sabe assim, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, ele é o verbo. Nós estamos lendo junto com Jesus. Ai, gente, é tanta coisa pra falar. Deus é muito poderoso e eu sei que eu me empolgo porque não tem como não se empolgar na presença de Deus. Não tem como. Quando você vive essas experiências sobrenaturais com Deus, não tem como você não querer passar isso para as pessoas, para que as pessoas sintam a mesma coisa. Então é muito incrível e a oração em línguas é para todos. Então eu tô fazendo esse vídeo porque não é uma coisa que é inalcançável, que é só para uns escolhidos. Não, é para todos. Quando você recebe Jesus, você pode sim começar a orar em línguas. Então peça a Ele. Gente, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham sido edificados por este vídeo, que vocês tenham assistido até aqui e que essa empolgação, que essa presença de Deus seja manifesta na vida de vocês também, que vocês sintam isso através do vídeo e que o falar em línguas, o orar em línguas seja destravado na vida de vocês, para que vocês recebam este presente e para que vocês tenham experiências sobrenaturais com Deus na sua casa, no seu quartinho, sabe? Eu fui batizada com línguas no meu quartinho. Existem formas de você ser batizado com línguas, como, né? Orando, pedindo, como foi meu caso, ou com imposição de mão, algum pastor que tem autoridade referente ao assunto orar sobre você e você receber, ou no culto, quando tiver um mover, aquele sobrenatural de Deus, e você ser batizado com línguas. Então existem formas de você ser batizado. Eu orei e pedi ao Senhor. Ore e peça ao Senhor e Ele vai fazer da melhor forma na tua vida. Amém? Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, comenta o que você achou, a parte que mais te impactou, que você não sabia. E mais uma vez, se ficou alguma dúvida, se você quer saber algo mais, quer conversar comigo, entra em contato comigo ou aqui pelo comentário, pede para eu entrar em contato com você, ou entra no meu Instagram, ma3mmarques, no meu direct e vem falar comigo. E se você tiver meu WhatsApp, vem diretamente no WhatsApp. Se você não tiver meu WhatsApp e quiser, lá no direct você me pede e a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada por ter me assistido até aqui. E então, vamos juntas nessa jornada rumo a um propósito maior? Eu espero que sim. Te espero no próximo vídeo, hein? Fiquem com Deus. Tchau!